A expressão não se pode servir a Deus e a Mamon que aparece no Novo Testamento é uma das lições mais profundas e transformadoras que nos são ensinadas sobre a relação entre o amor a Deus e o apego aos bens materiais. Mamon na tradição bíblica não se resume apenas ao conceito de riquezas materiais, mas personifica o desejo insaciável e egoísta por poder, status e a satisfação das necessidades físicas e emocionais do ser humano. Ele representa tudo que se opõe ao amor divino, porque a cobiça e o materialismo afastam o homem dos valores espirituais, desviando-o do propósito mais elevado de sua existência. O apego a Mamon é uma forma de idolatria, onde o ser humano coloca os bens materiais como centro de sua vida, acreditando que sua felicidade depende da acumulação de riquezas ou da conquista de bens físicos. Mamon é, portanto, a personificação do egoísmo, da ganância e da insatisfação perpétua, já que nunca será possível preencher o vazio interior apenas com bens materiais. Por outro lado, Deus representa a fonte de todos os valores espirituais que transcendem as limitações do mundo material. Ele é a verdadeira fonte do amor incondicional, da paz eterna e da felicidade que não depende das circunstâncias externas. Através de Deus, o ser humano encontra o propósito de sua existência, o que o leva a uma vida de doação, altruísmo e entrega ao bem. A escolha entre servir a Mamon ou a Deus é, portanto, uma decisão fundamental para a evolução espiritual de qualquer ser humano, pois os valores e as exigências de cada um são totalmente distintos. Servir a Mamon é viver uma vida dominada pela busca egoísta de bens materiais e status, enquanto servir a Deus é viver de acordo com princípios espirituais elevados, que buscam o bem do próximo e a conexão com o divino. Para aqueles que servem a Mamon, a felicidade é efêmera e limitada, enquanto para aqueles que servem a Deus, a paz e a felicidade são duradouras, profundas e imperturbáveis, não sendo afetadas pelas circunstâncias externas. Todos os seres, em todos os mundos e em todas as formas de vida, de alguma maneira estão buscando Deus, ainda que de forma inconsciente e distorcida no início. O amor, que é a essência divina que move toda a criação, se manifesta de maneira diferente conforme o nível de evolução de cada ser. No estágio inicial de sua jornada espiritual, o ser humano pode se apegar ao mundo material e buscar apenas satisfazer suas necessidades físicas e egoístas. Esse amor inicial, embora genuíno, é ainda muito primitivo e restrito, voltado para o prazer imediato e a satisfação de desejos temporários. No entanto, esse mesmo amor que em seu estágio inicial parece ser egoísta e volúvel, é, na verdade, a semente do amor divino, que com o tempo, vai se transformando e se expandindo à medida que o ser humano vai se tornando mais consciente de sua própria natureza espiritual. Esse processo de evolução espiritual é gradual e envolve a transformação dos sentimentos egoístas em uma forma de amor mais puro, mais altruísta e mais elevado. Assim como o amor humano se manifesta inicialmente de maneira egoísta e possessiva, com o tempo ele vai se expandindo para uma forma de amor incondicional, que é característico da natureza divina. Essa transformação é comparável ao processo da lagarta, que começa sua vida agarrada aos elementos mais primitivos e básicos da natureza, como o solo e os detritos, mas, à medida que passa por sua metamorfose, ela se liberta e ascende a um estado superior, onde pode voar livremente e se alimentar do néctar das flores. Da mesma forma, o ser humano, ao longo de sua evolução espiritual, se liberta das limitações do ego e do materialismo e passa a se alimentar de algo mais puro e elevado, a verdade espiritual e o amor divino. A transformação da lagarta em borboleta, então, simboliza a transformação do ser humano, que ao transcender o apego às coisas materiais, ascende ao reino da espiritualidade, alcançando a verdadeira liberdade e o prazer espiritual que não dependem das coisas do mundo físico. O processo da lagarta que se transforma em borboleta é uma metáfora poderosa para a jornada espiritual de qualquer ser humano. Inicialmente a lagarta está completamente presa ao solo e aos elementos mais grosseiros e visíveis da vida. Ela se alimenta de detritos, representa o egoísmo e a sobrevivência primitiva, sem qualquer percepção de algo além de suas necessidades imediatas. Contudo, à medida que ela passa por sua metamorfose, ela se torna capaz de se libertar da sua antiga forma e ascende a uma existência mais pura e elevada. Ela se liberta da terra e começa a voar, agora se alimentando do néctar das flores,
simbolizando a transformação da alma que se eleva da busca material e egoísta para um amor mais elevado e espiritual. Esse processo reflete exatamente o que ocorre com o ser humano quando ele passa de uma vida dominada pelos desejos materiais para uma vida dedicada à busca espiritual. Quando o ser humano se transforma espiritualmente, ele começa a perceber que os bens materiais, que antes pareciam tão importantes, são apenas um reflexo da ilusão e do ego. Como a borboleta não pode mais voltar ao solo e se alimentar de detritos após experimentar a liberdade do voo e o néctar das flores, o ser humano que experimenta a verdadeira paz espiritual também não pode mais se voltar ao apego às coisas materiais. A verdadeira satisfação e felicidade vem da conexão com o divino, da prática do amor incondicional e da compreensão da unidade que existe entre todos os seres. Quando o espírito humano ascende a um nível mais elevado de consciência, ele passa a viver de acordo com os valores espirituais e não mais com as necessidades do ego ou as demandas de Mamon. Esse processo de transformação é, portanto, um afastamento gradual das ilusões do mundo material e um retorno à essência divina, que está presente em cada ser humano. Ao fazer a escolha de servir a Deus, o ser humano não apenas abandona o apego ao materialismo, mas também faz uma opção pela verdadeira felicidade, que não depende de riquezas ou bens físicos. Ele destaca que enquanto o mundo de Mamon oferece prazer imediato e satisfação temporária, essas coisas são efêmeras e insustentáveis, levando a uma constante insatisfação e busca por mais. Em contraste, a verdadeira felicidade vem do amor divino e da conexão com o Espírito, que são imutáveis e eternos. O mundo de Mamon está centrado no egoísmo, no desejo de posse e controle, enquanto o reino de Deus está centrado na doação, na compaixão e no serviço aos outros. O ser humano que se volta para Deus se desapega das ilusões do mundo material e encontra a verdadeira paz e felicidade no amor incondicional e na conexão com o divino. A felicidade verdadeira, portanto, não depende das circunstâncias externas, mas da paz interior que vem da consciência de estar alinhado com os princípios espirituais universais. O desapego do materialismo e a busca pela verdade espiritual são as chaves para uma vida plena e satisfatória. Quando o ser humano serve a Deus, ele começa a viver em harmonia com a ordem divina do universo, experimentando a verdadeira liberdade e felicidade que não dependem das coisas do mundo físico. Isso é ilustrado pela transformação da lagarta em borboleta, onde a alma se liberta do egoísmo e se eleva para uma existência de amor, paz e liberdade. A verdadeira transformação espiritual acontece quando o ser humano se torna consciente de que o amor e a paz que ele busca não estão no mundo material, mas dentro de si mesmo, na conexão com o divino. Portanto, a mensagem de não se pode servir a Deus e a Mamon é uma lição sobre a escolha espiritual que o ser humano deve fazer ao longo de sua vida. A verdadeira felicidade e realização espiritual não podem ser alcançadas enquanto se vive preso ao mundo de Mamon, com seus valores egoístas e materiais. O ser humano deve fazer a escolha de se desapegar das riquezas e bens materiais e se voltar para os valores do espírito, que são imortais e verdadeiramente satisfatórios. Esse é o caminho da verdadeira transformação interior, no qual o ser humano abandona o egoísmo e o apego ao mundo físico e se volta para a prática do amor incondicional, da doação e do serviço ao próximo. Como a borboleta se transforma e se liberta do solo para voar livremente, o ser humano deve se libertar das limitações do ego e ascender para um estado mais elevado de consciência e amor divino. Essa transformação espiritual não é apenas uma mudança externa, mas uma revolução interna, onde o ser humano abandona a ilusão do materialismo e encontra a verdadeira paz e felicidade em Deus, a fonte de todo amor, luz e verdade. A verdadeira busca espiritual é aquela que leva o ser humano a transcender os desejos egoístas e se conectar com o divino, alcançando a verdadeira liberdade, paz e felicidade que só podem ser encontradas no amor eterno de Deus. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender sobre a verdadeira relação entre Deus e Mamon. Juntos podemos espalhar sabedoria e reflexão,